Revelei um segredo incrível, a rejeição do meu pai e a transformação tocante da minha avó. Sentou-se, Brucei. Miguel sentou-se em sua cama, cercado por papéis com esboços de suas pinturas. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e cada gota parecia levar consigo um pouco do peso que ele carregava. O olhar desaprovador do pai o perseguia, uma sombra constante que se intensificava a cada vez que ele se atrevia a sonhar em voz alta. O desejo de ser artista ecoava em seu coração, mas a expectativa de seu pai, que sempre o viu como o futuro médico da família, pesava mais do que qualquer tinta que poderia usar em suas telas. Como posso me tornar quem eu realmente sou? Pensou Miguel, enquanto lembrava do sorriso caloroso de Dona Clara, sua avó. Dona Clara era uma mulher de fibra, uma verdadeira guerreira que sustentou toda a família após a morte do avô. Ela dizia que a arte era a forma mais pura de expressar a alma e sempre incentivou Miguel a desenhar e pintar, mesmo que ele nunca tivesse coragem de falar abertamente com seu pai. Miguel, meu filho, a vida é uma tela em branco. Preencha-a com as cores que você escolher, ela sempre repetia, com um sorriso que iluminava até mesmo os dias mais nublados na Rocinha. Certa noite, enquanto a luz da lua filtrava através da janela, Miguel ouviu Dona Clara contar histórias de sua juventude. Ele ficou hipnotizado ao ouvir sobre os desafios que ela enfrentou e como cada obstáculo se transformou em uma nova oportunidade de brilhar. O brilho nos olhos dela o encorajou a sonhar. Mas logo a realidade severa o puxou de volta. A conexão que tinha com ela era um refúgio temporário, um abrigo contra o furacão que se aproximava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Chegou o dia da exposição de arte. O coração de Miguel estava disparado e sua mente estava cheia de incertezas. Com a coragem que herdou de Dona Clara, ele decidiu que era hora de mostrar ao mundo suas criações, mesmo sabendo que isso poderia significar a rejeição de seu pai. Ao entrar na sala, tudo parecia surreal. As cores de suas pinturas dançavam sobre a luz e uma mistura de ansiedade e esperança preenchia o ar. Quando viu seu pai adentrar o local, o coração de Miguel amargou. Os olhares de desapontamento pareciam perfurar sua alma. E, no entanto, ele sentiu a presença calorosa de Dona Clara, como se ela estivesse ao seu lado, lembrando-o de que a arte era sua verdade. Ele respirou fundo e cada passo que dava em direção à pintura de sua vida se tornava um ato de libertação. Mas seria suficiente? O que aconteceria se seu pai não aprovasse sua escolha? Este era o dilema que Miguel tinha que enfrentar. No ar, pairava a pergunta mais angustiante de todas. O amor de um pai poderia florescer em meio às desilusões? Ou o desprezo seria o único resultado de sua escolha? O corredor estava cheio de murmúrios e sussurros. Miguel caminhou lentamente, sentindo os olhares se voltarem para ele. Cada passo era um misto de medo e esperança, como se estivesse atravessando um campo de minas. Ele sabia que, ao lado de suas obras, havia também uma parte de si, exposta, pronta para o julgamento. Os comentários começaram a ecoar. "Olha, que cores tão vibrantes! É diferente", diz uma mulher ao lado, admirando suas pinceladas. Miguel sentiu um pequeno impulso em seu coração. Ainda assim, a visão de seu pai, rígido como uma pedra, fazia com que suas mãos tremessem. "Você deveria ter se dedicado a algo mais útil, Miguel", sua voz dentro da cabeça recriminava, como um eco cru que não se calava. Dona Clara, que parecia estar em cada quadro, em cada cor, aquecia sua alma enquanto ele buscava a coragem para enfrentar a verdade. Ele se lembrou da frase dela: "A arte é um grito silencioso da alma". Por um momento, acreditou que poderia, talvez, controlar o destino de sua própria narrativa. Finalmente, Miguel chegou à sua obra-prima, um mural vibrante que retratava a essência da Rocinha. As favelas se misturavam com as cores do céu ao pôr do sol, as vidas pulsando em cada pincelada. Ele ficou ali, observando as reações dos convidados, notando os olhos marejados de algumas pessoas, enquanto outras admiravam fervorosamente.
Era como se uma conexão estivesse se formando entre sua arte e o público. Ali, ele não era apenas filho, mas um artista que carregava histórias na ponta dos dedos. Mas, ao girar-se novamente para ver seu pai, a expressão dele estava congelada. Os lábios apertados, os olhos fixos. Não havia indício de sonho, apenas desapontamento. Foi como se alguém tivesse puxado um tapete sob seus pés. O mundo à sua volta começou a perder cor. Miguel! A voz de Dona Clara sussurrou entre suas lembranças, como se estivesse dizendo que tudo bem sentir dor. Ele respirou fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam brotar. É isso que você queria, lembrou-se. A arte era sua verdade, mesmo que o amor do pai parecesse distante e envolto em sombras. Miguel se virou para a sala novamente e viu uma mulher que parecia mais velha, uma desconhecida. Ela estava parada ao lado de suas pinturas, absorvendo cada detalhe, e seus olhos brilhavam com uma admiração que ele nunca tinha visto. A mulher se aproximou lentamente, um brilho de compreensão em seu olhar. Seu trabalho é incrível, jovem. Nos faz sentir, disse ela, e as palavras pareciam tocar sua alma. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele sabia que, apesar do peso que carregava, havia algo maior se formando. Um senso de comunidade, um abraço virtual que o encorajava. Miguel se lembrou da frase de Dona Clara e, por um instante, decidiu que o peso da expectativa de seu pai não poderia sufocar sua paixão. A arte é uma expressão, não uma imposição. Mas ainda assim, Miguel começou a questionar. E se essa aprovação nunca vier? O coração apertou com o pensamento e uma onda de insegurança o invadiu. Certa de que a vida se desenrolava diante dele de maneiras que ele não poderia prever, Miguel fez uma escolha naquele momento, sem saber as consequências. Ele respirou profundamente e decidiu que falaria. Não só para seu pai, mas para todos ali presentes, compartilhando o que a arte significava para ele, revelando sua essência. E ao abrir a boca, as palavras que estavam adormecidas em sua mente começaram a tomar forma. Qual seria a resposta da sala, e especialmente de seu pai? A primeira palavra se desprendeu dos lábios de Miguel, hesitante, como uma borboleta saindo do casulo. Ele se deteve, sentindo o peso dos olhares sobre si, a expectativa pulsando na sala, um ponto de tensão que se estendia como uma corda prestes a se romper. O ambiente parecia ter congelado, os murmúrios cessaram e todos aguardavam o que viria a seguir. Faço isso por amor. Amor pela minha gente, pela minha história. Ele conseguiu articular, sentindo a energia de suas palestras de arte voltando. A emoção começava a tomar conta dele, como se as cores do mural tivessem ganhado vida própria e agora o envolvessem. Eu sei que o que faço pode não ser suficiente para alguns, mas cada pincelada é uma tentativa de capturar o que somos. Ele olhou diretamente para o pai, buscando em seus olhos uma centelha de compreensão. O murmúrio na sala começou novamente, mas desta vez eram vozes de apoio, pequenos aplausos de incentivo que pareciam flutuar até ele. Miguel respirou fundo e continuou. Minha avó dizia que a arte é a voz dos que não têm voz. E por muito tempo eu ignorei isso, deixei a dúvida tomar conta de mim. Mas depois de ver minhas pinturas sendo admiradas, percebi que não estou sozinho. Eu não tinha que carregar esse fardo sozinho. Ele estava mais confiante agora, a timidez se esvaindo lentamente, dando espaço à paixão. Os olhos dos convidados estavam fixos nele, e ele podia ver a empatia em algumas expressões. Ele estava tocando em algo profundo, algo que ecoava em experiências comuns. Era como se ele estivesse traduzindo sentimentos em cores e formas naquelas paredes. Eu não sou só artista, sou um filho da Rocinha. Cada cor representa uma vida, uma luta, um sonho. E se meu pai não consegue ver isso, eu ainda tenho um propósito. O quão alto era seu coração naquele momento, quão leve, num contraste particular com a respiração sufocante que sentia antes. O olhar de seu pai, que antes era de desapontamento, agora tinha uma nuance de confusão, talvez até um vestígio de curiosidade. E essa mudança era tudo o que Miguel precisava. Ele decidiu que não iria apenas deixar seu pai em silêncio, que não iria permitir que a dúvida o consumisse completamente. Então, ele voltou sua atenção para a mulher que o elogiara antes. E vocês, sabem dizer que influência essas cores têm sobre vocês? Como a arte pode unir, trazer alegria ou até mesmo cura?
Vivemos em um mundo tão caótico, mas talvez, só talvez, eu possa fazer a diferença com minha arte. E se não for eu, que seja alguém. Que isso sirva de inspiração para outros que sonham em plasmar, em gritar um pouco de sua verdade. Um aplauso se espalhou pela sala. Miguel sentiu as palmas ecoarem como ondas, enchendo seu ser de uma energia nova, uma vitalidade que ele não sabia que existia dentro dele. E quando ele olhou para seu pai novamente, algo havia mudado. Um leve movimento de cabeça, uma indicação de que talvez ele estivesse ouvindo, talvez estivesse começando a entender. Mas antes que Miguel pudesse aprofundar mais pensamentos, o eco de palavras atraentes o puxou de volta. Miguel, é verdade que sua avó esteve envolvida no mural? A voz da mulher mais velha ecoou, trazendo uma nova camada ao cenário. Ele hesitou. A pergunta o fez lembrar de tudo que Dona Clara havia deixado em cada canto daquela arte, em cada cor vibrante, a história dela que era tão entrelaçada à sua. Sim, ela foi minha principal fonte de inspiração. A maneira como ele falou a fez perceber que havia uma nova história para ser contada, uma história que poderia fazer tudo mudar novamente. Mas, e se essa chave fosse na verdade uma porta para segredos que ele ainda não estava preparado para enfrentar? Como aquilo poderia afetar sua relação com o pai? A presença do passado poderia mudar o futuro? Miguel olhou ao redor, o calor do momento girando entre admiração e expectativa. Os olhos de todos agora estavam mais intensos, como se estivessem esperando mais, como se o próximo passo pudesse ser um divisor de águas. Estaria ele pronto para essa revelação? A sala parecia pulsar com a expectativa, cada olhar uma faísca que acendia o fogo da curiosidade. Miguel sentiu a pressão aumentar, enquanto sua mente girava em torno da pergunta da mulher. A recordação de Dona Clara era intensa e dolorosa. As tardes em que ela o ensinou a misturar tintas, a importância de cada gênero musical que ajudou a moldar sua arte e as histórias de resistência que permeavam sua infância. Era uma conexão profunda que ele jamais desejou romper. Minha avó, ele começou, mas as palavras falharam. Havia tanta alegria e dor em sua memória que a voz dele se embargou. Ele respirou fundo, tentando encontrar a firmeza que precisava. Dona Clara fazia da arte um ato de amor. Quando pintei o mural, eu queria que cada um que olhasse sentisse o que ela me ensinou, que sentisse nossas lutas, nossos sorrisos, nossa vida. Um silêncio respeitoso tomou conta da sala. As palavras pareciam ecoar e, enquanto Miguel falava, o calor das lembranças o envolveu. Ele lembrou do dia em que a avó o levou ao morro para ver o primeiro mural que eles haviam pintado juntos, como uma nova voz surgindo em meio ao concreto. As cores vivas que representavam a força da comunidade, o amor deles pelo lugar e pela história que compartilhavam. Ela me ensinou que a arte não é só sobre estética, mas sobre contar histórias, histórias que muitos esquecem. Ele olhou para seu pai novamente, suas feições ainda marcadas pela hesitação, mas agora havia uma nuance de curiosidade. Ela sempre me dizia que a arte é a memória dos povos, e eu quero que a Rocinha seja lembrada, que nossa cultura não se perca. Miguel pausou um momento, procurando as palavras que ele sentia do fundo do coração. E eu queria que você estivesse lá, pai. Queria que você tivesse visto nossas histórias sendo trançadas em cada pincelada. Mas eu sei que, para você, isso deve ser difícil de entender. O pai de Miguel não se moveu, mas a expressão em seu rosto começou a mudar. Os murmúrios da plateia o encorajavam. Sentiu-se como se estivesse dançando nos fios de uma nova história, uma conexão que podia realmente unir pai e filho, mesmo que essa estrada parecesse difícil. Se você soubesse tudo o que ela sacrificou, Miguel continuou, como ela estudou e trabalhou para nos dar uma vida melhor. O mural não é só meu, é dela, é nosso. Nós somos os representantes das nossas histórias, e por mais que eu deseje que você veja isso, eu entendo que pode ser um peso grande para carregar. Miguel olhou em volta, sentindo que o impacto de suas palavras começava a ressoar na multidão. Os rostos ali refletiam suas próprias experiências de lar, desilusão e amor. Era um eco da luta que todos, de alguma forma, já haviam enfrentado. Então, ele se lembrou de algo que nunca havia dito antes, algo que ficava pululando em sua mente. E se você me contasse como era a sua vida, como você via a arte, como recorda a avó? Eu quero entender você também. A súplica saiu como um grito, reverberando entre os presentes. Nesse exato momento, Miguel percebeu que o verdadeiro ato de arte era a vulnerabilidade.
Ele não queria apenas expor suas emoções, queria criar um espaço onde a dor e as alegrias pudessem dançar juntas. Mas a expressão de seu pai tornou-se mais pesada, como se ele estivesse lutando com seus próprios fantasmas. Um murmúrio tomou a sala, um misto de ansiedade e expectativa. A tensão subia e ele sabia que estava em um ponto sem volta. E então, com a voz trêmula mais firme, seu pai finalmente respondeu. Mas o que ele disse fez o coração de Miguel disparar. Você realmente quer saber? Então ouça. A sala parecia respirar coletivamente, e Miguel se preparou para ouvir verdades que poderiam mudar tudo. O que mais seu pai guardava? Que memórias poderiam explodir ali, naquele momento entre eles? O pai de Miguel respirou fundo, como se cada palavra pesasse toneladas. Ele olhou ao redor, como se quisesse se certificar de que o que estava prestes a dizer seria escutado, não apenas por Miguel, mas por todos ali. Minha vida não foi fácil, ele começou, a voz tremendo. Eu cresci ouvindo histórias sobre a arte, mas sempre vi isso como algo distante, algo que não era para mim. Ele fechou os olhos por um instante, buscando coragem. Dona Clara tinha sonhos, mas com o tempo minha visão se estreitando, a realidade me golpeou e a arte ficou de lado. Miguel sentiu que essas palavras eram como facadas em seu coração. Como seu pai, alguém que deveria ser sua referência, pôde rejeitar a beleza da arte? Ele esperou em silêncio, desejando saber mais. Eu sempre a via pintar, suas mãos criando mundos em muros e telas, mas para mim aquilo era apenas um escape, uma ilusão. O pai levantou a cabeça, os olhos agora cheios de um misto de tristeza e arrependimento. Quando você nasceu, eu quis lhe dar tudo que não tive. O único jeito que conhecia era a dureza da vida, com trabalho árduo e sem sonhar. Eu achava que era isso que você precisava. E eu só queria que você enxergasse tudo que ela criou, tudo que poderia ser nossa legação. Miguel falou com a voz embargada, mas seu pai continuou. Certa vez, eu a vi pintando em nosso pequeno quintal, as cores dançando sobre o sol, mas eu só consegui ver a sujeira que se espalharia pela casa depois. O que eu não percebi é que a sujeira se transformava em história. Eu só pensava nos problemas, nas contas para pagar. Lamentei cada pincelada que ela dava, porque não entendia que era ali que ela se encontrava, que ela estava criando algo que duraria quando tudo mais desaparecesse. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Miguel. Ele nunca tinha pensado que a rejeição do pai não era apenas dele, mas de uma vida inteira de frustração e desilusão. Depois que ela morreu, o pai continuou, a voz falhando. Eu perdi a capacidade de entender sua arte como uma extensão do amor que ela me deu. Só vi a dor da perda e não a beleza da criação que ela havia deixado. Eu me fechei, e você viveu no meio disso tudo. Um silêncio profundo tomou conta da sala, mas Miguel sentiu que era um silêncio cheio de significado. Era um momento que poderia constituir um novo começo. E se nós pudéssemos reconstruir isso? Miguel sugeriu, a hesitação em sua voz transparecendo uma nova esperança. Podemos usar a arte que Dona Clara nos deixou e ver o que fazemos juntos. Que tal um novo mural, pai? Um mural que conte nossa história agora. O pai olhou nos olhos do filho, a confusão e o amor misturados. Juntos? Sim, Miguel respondeu, com uma fervorosa determinação. Juntos, vamos contar a história dela e a nossa. Eu quero que você esteja ao meu lado, pintando, sonhando, tudo. A sala parecia vibrar com a ideia. Miguel pôde sentir a energia da plateia, encorajando o diálogo que começava a acontecer entre eles. Mas antes que eles pudessem dar o próximo passo, um ruído estranho interrompeu o clima de esperança. Uma mulher da plateia levantou a mão e, com a voz trêmula, interrompeu. Desculpe interromper, mas eu tenho uma história sobre Dona Clara, algo que ninguém sabe. E se isso for verdade, talvez tudo o que vocês pensam que conhecem sobre a vida dela mude completamente. Miguel trocou olhares com o pai e um frio na barriga começou a surgir. O que mais poderia ser revelado? Qual era essa nova verdade e como ela afetaria tudo o que tinham acabado de reconstruir? O coração de Miguel disparava com a expectativa do que estava por vir. Miguel sentiu o peso da atenção da sala voltando-se para a mulher. O tempo parecia ter parado enquanto todos aguardavam que ela falasse novamente. Meu nome é Renata, ela disse,
a voz carregada de emoção. Fui vizinha de Dona Clara por muitos anos. Vi muito mais do que a maioria. Eu vi quem ela realmente era. Uma onda de murmúrios correu pela plateia. Miguel sentiu uma mistura de curiosidade e ansiedade. Ele se virou para o pai, cujos olhos agora estavam arregalados, capturando a gravidade do momento. Dona Clara não era apenas uma artista. Renata prosseguiu, sua voz agora mais firme. Ela guardava um segredo que poucos conheciam, um segredo que poderia mudar tudo. Miguel mal conseguia respirar. O que poderia ser tão impactante? Ele se lembrou das conversas que teve com sua mãe, das histórias sobre a avó e como ela lutava para ser reconhecida na vizinhança. Mas este era um novo lado da história. Ela vinha de uma família de artistas, mas havia um passado sombrio. Quando ela era jovem, ficou sabendo de algo que a fez se afastar da arte por um tempo. Um escândalo, algo que poderia arruinar sua família. Renata fez uma pausa e todos ficaram em silêncio, como se trazendo à tona essa dor antiga. Ela perdeu a coragem de se expor, de mostrar suas cores ao mundo. Agora, Dona Clara superou essa dor, mas o medo ainda estava escondido em suas palavras, nas pinceladas que deixava para trás. Cada mural, cada quadro era um grito silencioso por libertação. Miguel sentiu a angústia crescendo dentro dele. Como assim? Sua avó, a mulher forte que ele conhecia, tinha um passado tão diferente do que imaginava. Olhou para o pai, que parecia perdido em pensamentos. Era como se uma nova camada de complexidade tivesse sido acrescentada à vida dela. Sempre vi Dona Clara como aquela mulher de coragem que enfrentava o mundo com suas cores vibrantes. Mas havia uma fragilidade escondida sobre essa superfície brilhante. E o pior, ela tinha um plano, Renata continuou, olhando diretamente para Miguel. Ela sonhava em unir a comunidade através da arte. O mural que planejava era, na verdade, um tributo a todo o peso que carregava. A sala estava em estado de choque. Miguel sentiu a respiração presa na garganta. Ele nunca pensou que a avó, tão cheia de vida, carregasse uma carga tão pesada. E eu tenho as cartas dela, Renata disse, vendo os olhares curiosos. As cartas em que ela fala sobre como sonhava em juntar forças para que todos pudessem ver a beleza na dor, encontrar arte na luta. Essa visão dela pode muito bem servir como o que você e seu pai procuram. Miguel se voltava para o pai, cujos olhos brilharam ao ouvir as palavras. Você percebeu o peso do legado de Dona Clara, uma mulher que lutou contra seus demônios e ainda assim criou beleza? Precisamos ouvir tudo isso, Miguel disse, determinado. Precisamos entender a história dela, para que possamos contar a nossa. Renata, percebendo a angústia e a esperança nos rostos deles, acenou afirmativamente. Vamos fazer isso. Começar por essas cartas, e eu vou ajudar vocês a recontar essa história. A sala estava novamente em silêncio, mas desta vez era um silêncio cheio de possibilidades. Miguel sentiu a energia reflorescer, enquanto a ideia de um mural não era apenas uma homenagem à sua avó, mas agora também um meio de transformar sua dor em algo extraordinário. Então, o que vem a seguir? Seu pai perguntou, a voz carregada de emoção. Miguel sorriu, seu coração pulsando de expectativa. Vamos buscar essas cartas, ele respondeu com animação. E enquanto se preparavam para essa nova jornada, uma nova ideia começou a despertar na mente de Miguel. Uma ideia que poderia levar a recuperação do legado de Dona Clara a um destino ainda mais grandioso. Mas, antes que pudesse articular esse pensamento, Renata olhou para a porta e sua expressão mudou drasticamente. Acho que não somos os únicos interessados na história dela. Miguel seguiu seu olhar, seu coração disparando novamente. O que mais poderia acontecer? Quem mais estava prestes a entrar nessa narrativa? Miguel sentiu o coração acelerar como se quisesse saltar do peito. Os murmúrios na sala aumentaram, enquanto ele e seu pai observavam a porta. Uma figura se perfilava à entrada, com um olhar familiar, mas também carregado de algo que não se sabia decifrar à primeira vista. Era Javier, o irmão distante de Dona Clara, que havia se afastado da família após algumas desavenças. Eu soube que vocês estavam aqui, Javier disse, a voz embargada. Renata, você precisa entender que a história de Clara não é o que todos pensam, e talvez eu possa ajudar.
Um misto de tensão e esperança fluiu pela sala. Miguel não conseguia decidir se estava aliviado pela presença do tio ou apreensivo com o que ele poderia trazer. Ele olhou para Renata, que parecia intrigada, mas também desconfiada. Muitas pessoas têm uma imagem dela como uma artista única, mas eu conheci uma Clara que lutou, que não teve escolhas. E o que sei pode mudar tudo o que vocês pensam. Ele prosseguiu, dando um passo à frente, tomando coragem. Você veio aqui para nos ajudar ou só para complicar mais a história da nossa avó? Miguel questionou, sua voz traindo a ansiedade. Javier respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma batalha. Quero ajudar, não quero que a memória dela seja distorcida. Assim como vocês, eu também carrego o peso da nossa história. Renata gesticulou, pedindo calma e atenção. Se puder compartilhar, por favor, faça isso. Precisamos entender o contexto. O que aconteceu no passado que fez Clara se distanciar da sua família e da arte? Era uma dor que carregávamos, um escândalo que Daisy, a irmã de Clara, fez com que todos tivessem que suportar. Algo que foi abafado como se fosse um pecado. O impacto disso a levou a permanecer em silêncio. Javier explicou, seus olhos refletindo tristeza. Ela sempre quis se mostrar, mas as circunstâncias a sufocaram. Miguel sentiu a dificuldade de acreditar naquelas palavras. O que poderia ser tão devastador a ponto de romper laços familiares? Para ele, Dona Clara sempre fora um pilar de força, leveza e cor. Você está falando da minha avó como se fosse uma vítima, como se tivesse se escondido. Não faz sentido. Ela sempre fez arte, mesmo quando parecia difícil. Miguel se exaltou, não conseguindo controlar a indignação. Renata interrompeu, com a mão sobre o braço de Miguel. A calma dela o trouxe de volta ao chão. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, Miguel. A verdade pode ser difícil, mas pode nos ajudar a entender melhor quem ela foi. Javier fez uma pausa, buscando palavras. Ela nunca se afastou da arte por vontade própria. As cartas que Renata possui podem não contar toda a história. A dor dela foi muito mais profunda, um eco de um passado que nunca deixou de assombrá-la. O mural que vocês querem fazer é essencial, mas devemos saber o que realmente aconteceu para honrar os verdadeiros sentimentos dela. Miguel olhou para o pai, que agora também parecia tornar-se parte daquele novo quebra-cabeça. A pressão no peito aumentava, mas ao mesmo tempo uma luz de esperança começava a brilhar. O mural se tornaria uma celebração, mas também uma forma de expor a verdade. Se tivermos todas as peças, conseguiremos finalizar esse projeto de forma verdadeira e bonita, Miguel sussurrou para si mesmo. Ele então se virou novamente para Javier. O que você sabe sobre Daisy e que segredos você revela que podem nos ajudar a reimaginar a história dela? A tensão cresceu no ar, e todos aguardavam atentos. O próximo passo seria desvendar mais segredos do passado, e Miguel sentia que a verdade estava prestes a ser revelada. Uma verdade que poderia curar ou romper ainda mais. Você está preparado para ouvir a verdade? Javier perguntou, enquanto o silêncio preenchia a sala, como um prenúncio pesado antes de uma tempestade. O silêncio na sala era tão denso que Miguel podia ouvir o próprio coração. Ele respirou fundo, tentando conter a ansiedade e a curiosidade. Renata, ao seu lado, olhava para Javier com uma intensidade que revelava seu desejo de entender o que estava por trás daquelas palavras carregadas. Daisy era um furacão, começou Javier, quebrando o silêncio que se instalou. Ela tinha uma personalidade forte e era a queridinha da família. Mas por trás de todo aquele brilho havia inseguranças que desestabilizaram Clara. Javier deu mais um passo à frente, agora com um olhar distante, como que vendo o passado em sua mente. Quando Clara decidiu seguir a carreira de artista, Daisy não aceitou bem. Achava que a arte desviava a atenção de Clara das obrigações familiares, da vida normal que todas as mulheres deveriam ter naquela época. Miguel trocou um olhar inquieto com Renata. As informações começavam a se formar numa narrativa que desafiava a imagem que ele sempre tivera da avó. E então houve um incidente, algo que culminou numa briga fatal entre as duas, na noite em que Clara vendeu sua primeira pintura. Daisy tinha ido ao evento para confrontá-la, e as palavras pesadas trocadas levaram a um rompimento familiar que nunca mais se consertou. Javier hesitou, visivelmente impactado pela lembrança. Assim que Clara ouviu de sua irmã que ela não era digna de ser artista, algo dentro dela quebrou. Renata ajeitou-se na cadeira, a mão na boca, claramente emocionada. E você acha que isso foi o gatilho? O que a fez se afastar da arte? Sim,
respondeu Javier, a voz embargada. Com o tempo, Clara se calou diante dos pincéis. O escândalo que se seguiu depois da briga só aumentou o isolamento dela. Ela não queria mais ser vista como um ponto de discórdia dentro da família. A dor e a rejeição foram como correntes que a prenderam. Uma sombra passou pelo rosto de Miguel. Mas ela não deveria ter escolhido lutar? Por que não enfrentou Daisy? Se era apaixonada pela arte, por que se deixou abater? Javier olhou para Miguel com compreensão. Às vezes, a pressão da família se torna insuportável. Clara não teve o apoio que precisava. O amor que nutriam por mensagem era ofuscado por uma rivalidade que foi crescendo até se tornar mortal. O que as pessoas chamavam de humildade e recuo foi, na verdade, fragilidade e dor. Miguel sentia o nó na garganta. Sua avó, a mulher que ele tanto admirava, não era aquela figura imune a falhas e dificuldades, ela também havia sofrido na própria carne. Se tudo isso é verdade, precisamos mudar a forma como contamos a história dela no mural, Renata disse, decidida. Não queremos apenas celebrá-la, mas também libertá-la das amarras do passado. A determinação no olhar dela despertou uma chama dentro de Miguel. Ele sentiu a energia do momento pulsar. A ideia de homenagear não só a artista, mas também a mulher complexa e vulnerável que Clara havia sido, tornava o projeto ainda mais significativo. Mas e Daisy? Vamos deixar as coisas assim? Precisamos entender como essa rivalidade acabou. Miguel questionou, a frustração crescendo. O que aconteceu com ela? Você sabe? A história não termina aí. Javier começou, como se as palavras fossem chaves que destrancariam um cofre de segredos. Mas e Daisy? Vamos deixar as coisas assim? Precisamos entender como essa rivalidade acabou. Miguel questionou, a frustração crescendo. O que aconteceu com ela? Você sabe? A história não termina aí. Javier começou, como se as palavras fossem chaves que destrancariam um cofre de segredos. Daisy também sofreu, de um jeito que poucos conhecem. As mentiras e os silêncios de uma família podem ser tão prejudiciais quanto a verdade. Ela levou sua dor consigo, mas... Javier hesitou novamente, deixando um suspense no ar que fez todos se encostarem, prontos para o que viria a seguir. Ela fez algo que pode mudar tudo, algo que até hoje é um dos maiores segredos da nossa família. Miguel sentiu o coração disparar outra vez. A revelação estava prestes a acontecer, algo que poderia transformar novamente a forma como viam a história de sua avó e toda a família. E ele precisava saber a verdade, mesmo que fosse difícil de ouvir. Pode ser a peça final desse quebra-cabeça doloroso, ele pensou, enquanto o silêncio se tornava quase insuportável, permeado apenas pela respiração ansiosa de todos na sala. A tensão na sala parecia palpável. Miguel fixou o olhar em Javier, as palavras que ele não dizia ecoando na mente. Ele segurou a respiração, esperando pela revelação que brotava das entranhas de uma história familiar tão cheia de sombras. Ela fez algo que pode mudar tudo, repetiu Javier, como se quisesse garantir que todos entendessem a gravidade do que estava prestes a compartilhar. Você precisa nos contar, Javier. Renata quase implorou, a voz trêmula pela expectativa. Não podemos deixar essa história no escuro. O olhar de Javier tornou-se sombrio, seus olhos vidrados como se observasse um passado doloroso. Daisy procurou fazer com que sua irmã se calasse, mas, ao mesmo tempo, foi tomada pela culpa e pela dor. O mesmo orgulho que a fez brigar com Clara a levou a um ato desesperado. Após a noite da briga, ela se afastou da família. Miguel começou a ficar ansioso, a urgência em sua voz revelando-se em cada palavra. E então, o que aconteceu depois? Daisy fugiu para São Paulo, prosseguiu Javier, a voz baixa. Ela mergulhou numa vida completamente diferente, longe da arte, longe da Clara. Mas não parou por aí. Ele fez uma pausa, como se estivesse pesando cada palavra. Anos depois, ela voltaria, com uma surpresa e um conflito novo. Que surpresa! Miguel quase gritou, a excitação misturada à ansiedade. Daisy se formou em psicologia, mas mais do que isso, ela se dedicou a entender sua dor, suas inseguranças. O que nunca soubemos é que ela escreveu um livro. O quê? Renata ficou atônita, enquanto Miguel se sentia em choque. O que poderia um livro trazer de tão transformador? Um livro sobre o quê? Sobre sua vida, Clara e a relação complicada que as duas tiveram. Nela, ela confessou. O quê? Renata ficou atônita, enquanto Miguel se sentia em choque. O que poderia um livro trazer de tão transformador? Um livro sobre o quê? Sobre sua vida, Clara e a relação complicada que as duas tiveram.
Nela, ela confessou seus erros, suas mágoas e o desejo de se reconciliar com a irmã. Javier explicou, as palavras saindo com dificuldade. Mas a história foi escrita de um jeito que a imprensa a torceu e a transformou numa tragédia familiar cada vez maior. Ela nunca entregou o manuscrito para Clara? Miguel questionou, sem acreditar que uma guerra de emoções tivesse se transformado em palavras no papel. Não, Daisy guardou tudo para si. No fundo, convenceu-se de que era melhor que Clara nunca soubesse. Javier olhou para o chão, como se o peso da culpa pelo que houve entre as irmãs o atingisse. E agora, a revelação final, quase sussurrada. Clara morreu sem saber da existência daquele livro. E Daisy, vivendo com esse fardo, nunca teve coragem de se aproximar da irmã. A sala parecia girar. Miguel sentiu uma vertigem forte. Sua avó tinha se calado por causa de um silêncio que nem mesmo Daisy parecia ter conseguido quebrar. Então, a dor das duas nunca teve um fim. E agora? O que faremos com isso? Renata, com lágrimas nos olhos, finalmente disse: precisamos encontrar o livro. E se Daisy ainda estiver viva, precisamos dar a ela a chance de se redimir. Miguel assentiu, sentindo uma chama de esperança acender dentro dele. A ideia de resgatar a história de Clara, enquanto também acreditava na possibilidade da reconciliação, o deixou inquieto, mas empolgado. Mas antes de se aventurarem nesta nova busca, ele precisava entender o que realmente aconteceu na vida de Daisy. Mas como iremos encontrá-la? Miguel perguntou, a determinação crescendo dentro de si. Eu posso ajudar, Javier disse, o firme olhar de quem carrega um fardo pesado. A verdade é que as feridas da nossa família ainda podem ser curadas se formos atrás delas. E com essas palavras, a sala se encheu de uma nova energia. Uma jornada estava apenas começando. O que mais poderia ser revelado? O que encontrariam se decidissem buscar a verdade? Miguel e seu pai, agora unidos por um fio tênue de esperança e dor, olharam um para o outro, a determinação pulsando entre eles. Javier, Renata e os outros presentes no salão compartilhavam a expectativa e, ao mesmo tempo, o peso de um legado que precisava de cura. A arte é o que nos une, disse Miguel, a voz firme. Se conseguirmos trazer Daisy de volta, poderemos não apenas resgatar nossa história, mas também a dela. E, ao fazer isso, talvez possamos finalmente libertar a alma de minha avó. As palavras de Miguel ressoaram com força e todos na sala sentiram a profundidade da verdade que ele revelava. Javier assentiu, a expressão refletindo o reconhecimento do que estava em jogo. Eu conheço algumas pessoas em São Paulo que podem ter informações sobre ela. Se houver uma chance de que ela ainda esteja viva, podemos encontrá-la. E quem sabe, talvez até ajudar a restaurar a ligação dela com Clara e vocês. O coração de Miguel disparou. O que parecia uma missão quase impossível tornava-se aos poucos uma ideia concreta e cheia de possibilidades. Então, vamos! Exclamou. Precisamos nos organizar e ir atrás dela. Não podemos deixar o tempo nos afastar dessa oportunidade. As outras pessoas na sala se levantaram, tomadas por um espírito de colaboração. Renata começou a anotar ideias e sugestões, enquanto Javier falava sobre estratégias para localizar Daisy. O tom da conversa, antes carregado de tensão, agora vibrava com um ar de esperança contagiante. Aquela coletividade se transformou em uma família temporária, unida por um objetivo comum. Miguel olhou para seu pai, um gesto significativo que não passou despercebido. Diante das realizações que os esperavam, o que antes tinha sido um abismo de ressentimentos, agora se tornava uma ponte, um caminho que poderia levar à reconciliação e ao amor. Sentiu-se protegido por tudo aquilo que haviam conquistado juntos. Você está comigo, pai? Perguntou, esperando por um sinal de apoio. Com um olhar mais suave e a expressão menos rígida do que antes, o pai de Miguel assentiu lentamente. Sim, meu filho, estou aqui. Vamos descobrir juntos. A equipe, agora unida, começou a traçar um plano. As energias convergiam e fluíam, criando uma atmosfera de inovação. Miguel sentiu uma onda de alegria, percebendo que estava prestes a iniciar um novo capítulo, não apenas para sua arte, mas para sua família. Assim, partiram em direção a São Paulo, onde a busca por Daisy os aguardava. Cada passo na cidade grande tornava-se uma nova expectativa. Cada esquina poderia ser um ponto de virada. Miguel tinha a esperança de que, ao encontrarem a tia, eles não apenas recuperariam uma história, mas também construir uma nova, mais forte e mais unida.
Finalmente, Miguel chegou ao antigo prédio que havia abrigado a casa de Daisy. Um frio na barriga, misturado à ansiedade e à nostalgia, tomou conta dele ao tocar a campainha. O coração pulsava, como se anunciasse não apenas a expectativa de um reencontro, mas as emoções à flor da pele que provavam que o passado e o presente estavam prestes a se entrelaçar. A porta se abriu lentamente. Miguel mal conseguiu respirar ao ver uma mulher na casa, com os olhos reluzindo em uma combinação de confusão e surpresa. Daisy, seu coração pulou. A mulher olhou para ele e havia algo nela que ecoava as lembranças da avó. "Quem é você?" ela perguntou, mas os olhos dela brilharam com uma luz familiar que Miguel não conseguia ignorar. Ele respirou fundo e se apresentou, introduzindo não só a si mesmo, mas toda a sua história, toda a dor e toda a esperança. A mulher, que tinha uma história inteira guardada, parecia hesitar, mas um lampejo de reconhecimento brotou. "Eu ouvi falar de Clara", Daisy começou, a voz embargada. "Mas eu não sei se posso enfrentar isso." "Precisamos falar", Miguel insistiu, o coração acelerado. "Sua história é parte da nossa, e juntos podemos trazer a luz que ficou perdida por tempo demais." Assim, dois mundos que se separaram num passado distante estavam prestes a se fundir novamente. Ao buscar a verdade, Miguel e sua família estavam prontos para não apenas recuperar a história, mas para pintar um mural de amor, perdão e compreensão. O futuro deles poderia ser brilhante. Miguel estava prestes a dar o maior passo da sua vida, e ao olhar nos olhos de Daisy, ele sentiu que, finalmente, a arte da vida poderia ser trazida à luz novamente. Eles estavam prontos para reescrever aquele capítulo, juntos. E agora, querido leitor, chegou o seu momento! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade a crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final tocante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. A arte da vida se faz com a nossa união.